Bem, pessoal do PUC Revisa, isso é um vídeo que nós gravamos para que tu possa, depois da nossa aula de sábado, continuar dando uma estudada, revisar, rever alguma coisa que a gente conversou e a gente tem aí os nossos contatos, onde tu pode conversar com a gente para tirar qualquer dúvida que porventura tu tenha ficado. Bom, aqui a gente vai fazer então a nossa revisão de mecânica, né? Os conceitos básicos que o Enem eventualmente vai trabalhar que nós temos que tomar cuidado. Sair um pouquinho daquela ideia do movimento retilíneo uniforme, do uniformemente variado, que o Enem cobra, mas não só eles. Então aqui a gente tem uma estrada sinuosa, né? Nessa estrada sinuosa a gente tem veículos que estão se movimentando, estão percorrendo distância, estão mudando de velocidade, estão em trajetórias curvilíneas, ou seja, é o cenário perfeito para aquilo que a gente chama de cinemática de verdade. Então a primeira coisa que pode ser avaliada numa questão aqui é uma questão de velocidade média, principalmente da velocidade escalar média, que é aquele valor de velocidade que se tu mantiver no percurso inteiro, faz tu gastar o mesmo tempo que tu gastou com todas as velocidades que tu teve. Vamos, por exemplo, eu vou fazer Porto Alegre-Osório, que são 100 quilômetros, exatamente em 1 hora. Então se eu dividir 100 por 1, eu tenho uma velocidade média de 100 km por hora, mas eu sei que eu não vou andar sempre a 100 km por hora, eu vou ter pedágio, eu vou ter carros que eu preciso ultrapassar, veículos mais lentos. Mas se a minha velocidade média foi de 100 km por hora, isso indica que se eu tivesse mantido sempre a velocidade de 100, eu teria gastado o tempo de 1 hora. E um ponto bem importante para uma questão de Enem, os aplicativos de mobilidade, como o Waze, como o Google Maps, todos eles vão trabalhar com base nisso. Eles têm a velocidade média dos usuários, que é transmitida por satélite. E eles conseguem, então, detectar qual é a velocidade média que cada via está tendo e, dessa maneira, com essas velocidades médias, projetar o teu tempo de chegada. Agora, o que é importante em relação a isso? Quando a gente fala de velocidade média, a gente vai pegar, e isso é muito importante, tá, pessoal? Sempre a distância total percorrida com o tempo total gasto. Toma cuidado para ele não entrar com questões onde ele pode trabalhar com trechos, né? Então o ônibus vai de uma cidade A para uma cidade B, vai de uma B para uma C, vai de uma C para uma D. Qual é a velocidade média da viagem total? É a distância total que ele percorreu pelo tempo total. E olha a malandragem, né? Nesse tempo total, o tempo de parada conta, ou seja, se o ônibus parar na rodoviária, por exemplo, 30 minutos, esses 30 minutos vão entrar nesse cálculo do meu tempo total. O segundo conceito que ele pode avaliar é o conceito de aceleração escalar, ou melhor, aceleração tangencial média. Por que média? Porque, em média, a velocidade do carro pode variar tantos quilômetros por hora a cada segundo. A gente vai dividir a variação de velocidade que ele sofreu pelo tempo que levou para essa velocidade variar. E também, o que o Enem já fez numa questão de trem-bala, né? Existia um trem-bala projetado para a época da Copa do Mundo do Brasil, Rio-São Paulo, que terminou não rolando, mas ele fez uma questão bastante chata, né? A aceleração centrípeta é aquela vinculada a variações na direção da velocidade. Então, por exemplo, quando os carros fazem essa curva aqui. Então, lá naquela oportunidade, ele deu o raio da curva, ele deu de maneira indireta a velocidade que o trem desenvolveria. E ele trabalhou com unidade. Então, ele fez ali uma distância em quilômetros que o trem faria, de velocidade constante, e um tempo em horas, minutos e segundos. Tantas horas, tantos minutos e tantos segundos, e pediu a centrípeta. Então, como ele pediu 1 metro por segundo ao quadrado, o raio tinha que ser levado para metro, e aquele tempo todo para segundo, e a distância em metros. Então, a gente dividia a distância pelo tempo, achava a velocidade, elevava ao quadrado e dividia pelo raio. Então, não era, apesar... Cara, é uma questão de aplicação de fórmula. Mas apesar de ser uma questão de aplicação de fórmula, ele trabalhava de uma maneira realmente mais exigente em cima de ti. Então tem que cuidar muito bem nisso. E, gente, dentro da prova, inevitavelmente, o Enem trabalha assim com MRU e MRUV. Aqui eu tenho o carro numa estrada reta e pela rapidez em relação aos referenciais eu vejo que eu estou mantendo um valor de velocidade constante. Sim,
estou descrevendo um movimento retilíneo uniforme. Então, como ele é um movimento de velocidade constante, porque ele é reto e o valor não muda, não pode esquecer, galera, do seguinte, ó, não vai trabalhar com distância, velocidade vezes tempo, até porque tem gente que bota assim, ó, DVT, né? No instante de tempo, nada é percorrido, vai percorrer no intervalo de tempo. E por que o MRU é tão importante não trabalhar com distância? É fundamental a gente trabalhar com deslocamento. Porque na nossa trajetória, e a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com grandezas vetoriais, a nossa estrada é o eixo do X. Então eu tenho lugares à direita do zero positivos e lugares à esquerda do zero negativos. Então o meu carro pode deslocar tanto para a direita, o que vai ser um deslocamento positivo, quanto para a esquerda, o que vai ser um deslocamento negativo. E aí, se eu usar a distância, eu não posso usar um sinal para falar isso. Esse é o ponto importante. Ó. Deslocamento, velocidade vezes tempo. É a minha ferramenta. Graficamente, isso ajuda pra caramba. Porque eu vejo que a posição e o tempo estão em relação linear. Então o gráfico tem que ser um raminho, tem que ser ali uma retinha inclinada. E a minha velocidade se mantém constante. Galera, não esquece, tá? Aqui eu vou te dar uma barbada muito grande. Sempre que tu quiser avaliar o que a tangente informa, tu vai dividir os eixos. Então, 1 metro por segundo é a unidade de velocidade. Então, a tangente do ângulo aqui, para comparação, por exemplo, está te dando velocidade. E agora eu quero saber o que uma área fornece. Aí eu multiplico os eixos. Ó, metro por segundo vezes segundo é metro, é deslocamento. Então, a área desse gráfico aqui, ó, velocidade e tempo, a área desse retângulo, no caso, vai estar me fornecendo o deslocamento que a partícula executou. Pessoal, a gente já pegou questão no Enem de MRU, misturada com MRUV, questão, por exemplo, de um metrô andando numa plataforma, tendo que identificar gráfico. A gente teve aquela questão do drone, que a dificuldade maior era a matemática, né? Com o drone, com a matemática, com os triângulos, a gente tinha que achar os deslocamentos para levar para a equação. Mas sim, apesar de ser um movimento simples, o Enem já entrou com ele em questões e questões que não foram assim tão diretas. Agora, quando a gente fala de um movimento uniformemente variado, aquele movimento reto, né, onde a velocidade vai crescer ou decrescer mesmo os valores a cada segundo, um belo exemplo é uma queda livre, uma queda no vácuo. Gente, Enem foi-se há muitos anos aquela ideia de que esquece a fórmula, vamos no raciocínio. Isso aí, as provas evoluíram, as pessoas que passaram a fazer parte da elaboração das questões mudaram, e são pessoas que têm contato com vestibulares importantes do país. Então, a tendência é realmente uma proximidade com a questão do vestibular. E tu não vai achar que tu vai te livrar de equação. Então, trabalhar com as equações de velocidade média, de aceleração. Eu não acredito muito num trabalho com equação de deslocamento, mas o que o Enem já fez com a gente, e aí eu peço uma atenção máxima de vocês, é trabalhar com Torricelli. O Torricelli, pessoal, o Enem já montou gráfico de velocidade em função de posição de MRUV, vendo que era uma relação quadrática e que tinha que dar um ramo de parábola. Torricelli já trabalhou há muitos anos aquela questão de o super-homem pulava e tinha que avaliar quanto que ele saltava. Então essa é uma relação que quando rola uma... E questão de aceleração, de frenagem de trem, bem recente até. Cara, isso aqui é um troço que ele usa demais na prova. E graficamente, ó, usa a teu favor. A posição com o tempo está numa relação quadrática, ramo de parábola. A velocidade com o tempo está numa relação linear, reta inclinada. E é um movimento cuja aceleração vai se manter constante, não vai mudar essa aceleração. Então usa isso a teu favor. Pessoal, não quero também deixar de falar em queda de paraquedista. Quando um paraquedista cai do avião, ele tem 2 trechos de velocidade constante. O Enem já trabalhou com isso, mas faz muito tempo. Então a gente considera que possa rolar de novo. Então ele já trabalhou com a velocidade constante, que é a velocidade do paraquedas fechado, e a velocidade constante do paraquedas aberto. Então agora eu vou te explicar como é que isso funciona.
Quando tu vai saltar de paraquedas, e fatalmente muitos de vocês já podem até ter saltado, outros podem até apenas estar com a vontade de saltar, ele tem uma velocidade nula, ele vai iniciar um salto, vai ter um trecho sem paraquedas onde a velocidade cresce, essa velocidade, mesmo sem paraquedas aberto, vai deixar de crescer num dado momento, aqui. Ele vai abrir o paraquedas e essa velocidade vai ter uma queda repentina, que é aqui. E ele vai ter, depois disso, o trecho final com uma nova velocidade constante reduzida, segura, que é essa aqui. Então ele vai ter o trecho acelerado, o trecho de velocidade constante de paraquedas fechado, a redução de velocidade com a abertura do paraquedas e a velocidade constante no trecho final da queda. Então agora nós vamos avaliar como esse processo acontece, como é que vai se verificar esse processo em nível de forças. As forças atuantes sobre ele são peso e resistência do ar, uma força que cresce com a velocidade e com a área de contato. Aliás, por isso é que ele abre o paraquedas. Quando ele inicia a queda, olha só as forças que vão estar atuando nele. Tá? Nós vamos agora pegar essas forças e vamos avaliar essas forças atuantes. Ele vai ter um peso para baixo, que é uma força constante, verde, e uma resistência do ar para cima, um atrito do ar, que cresce com a velocidade e cresce com a área. Então, ele está aumentando a velocidade dele, ele tem um peso, ele tem uma resistência do ar que começa a crescer com a velocidade, e quando as duas forças se igualam, a resultante delas zera. E ele mantém, então, nesse trecho a velocidade constante. Mas é uma velocidade muito alta, que ele está mais de 100 km por hora. Ele não pode cair assim no chão. Quando ele abrir o paraquedas, ele já tem uma velocidade grande. Mas a área de contato dele também vai ficar grande. Então ele vai ter uma resistência do ar para cima, ó, vai ver que essa seta vermelha vai crescer um monte. E vai crescer um monte pelo aumento de área. Essa é a função do paraquedas. Então ele vai ter uma força para cima muito maior que a força para baixo. É como se tu desse um pisão no freio do carro. O carro continua andando para frente, mas ele tem uma redução gigante de velocidade, ó, uma força oposta ao movimento. E como a velocidade dele vai diminuir, essa resistência do ar vai baixar de novo se tornar igual ao peso, a resultante zera de novo, e ele mantém a velocidade constante já no trecho final da queda, uma velocidade segura para a queda. Então o paraquedista já rolou na prova do Enem e pode rolar de novo para nós sem nenhum problema. Gente, leis de Newton. Aqui a gente tem o leque abrindo. Um bom exemplo disso é aquele jogo de esportes de inverno, curling. Né? O que é o curling? O curling ela vai pegar e vai lançar uma pedra no gelo, um atrito já baixo, e os outros atletas da equipe vão, abre aspas, varrer o gelo. O que eles estão fazendo é regulando o atrito entre a pedra e o gelo para que a pedra chegue no ponto que ele deseja ali, onde ele vai colidir nas pedras inimigas. Então é um bom exemplo. Se tu pegar, por exemplo, o momento inicial em que a atleta lançou a pedra, ela está aplicando uma força resultante sobre a pedra, gerando uma aceleração, produzindo na pedra uma variação de velocidade e uma variação de quantidade de movimento. Ah, mas eu não me lembro quem é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é aquela grandeza vinculada a colisões que está vinculada à massa e à velocidade. Perfeito? Agora, se em algum momento as atletas conseguiram, ao varrer o gelo, tornar a força de atrito cinética suficiente para que a resultante das forças se torne nula, aí ela consegue manter uma velocidade constante. Ah, não. A força de atrito é uma força que está contrária ao movimento da pedra. Então aí ele teria uma velocidade que está reduzindo, que está retardando. Então ela consegue com isso mudar o momento, o ponto onde a pedra vai bater. Então se eu tenho uma resultante nula, eu não acelero, não varia a velocidade, não varia a quantidade de movimento. Se eu tenho uma resultante que existe, eu acelero, eu vario a velocidade, eu vario a quantidade de movimento. E um belo exemplo para isso são as polias.
Quando o cara apresenta, e o Enem já vem com a questão do Aristóteles, né, das polias, bem famosa, questão chata pra caramba, inclusive. Eu tenho uma polia fixa, cuja finalidade é só mudar a direção da tensão da corda. Então, se eu quero manter isso aqui parado, ou movimentar isso aí com velocidade constante, eu preciso que a resultante seja zero. Então, como eu tenho um peso de 100 para baixo, eu tenho uma tensão de 100 para cima na corda, que é o que eu vou segurar. Mas quando eu uso uma polia móvel, uma polia livre, eu viso um sistema de redução de força. O pessoal que trabalha com rapel, que trabalha com mecânica, trabalha muito com isso, com náutica. Eu tenho uma força de 100 para baixo e uma corda que está presa no teto em cima, né, ela está fixa no teto em cima, e eu vou segurar a outra ponta. Então a tensão está aparecendo para cima quantas vezes? 2 vezes. E totalizando quanto? 100. Para a tensão que aparece 2 vezes para cima totalizar 100, eu preciso de quanto? 50 mais 50, tensão na corda é 50. Então é assim que numa academia, numa oficina, num sistema de roldanas, eu consigo subir 100 newtons fazendo 50. Então, quero subir com velocidade constante, a força resultante tem que ser zero. Show! Se eu tenho 100 para baixo, tem que ter 100 para cima. Como a tensão aparece para cima quantas vezes? 2, se eu tenho 100 para baixo e eu preciso de 100 para cima, cada uma tem que valer 50. 50 ficar preso no teto e os outros 50 eu vou puxar. Tem caras que levantam um motor de um carro sozinhos usando um sistema de roldanas. É um exemplo importante de uma resultante zero. Pessoal, em relação à energia, a gente não pode esquecer que o Enem também tem uma abordagem grande e eu sempre uso nas minhas explicações de energia mecânica o salto com vara. Coisas que URGS e PUC já usaram, o Enem ainda não. Está caindo de maduro. Porque o salto com vara tem movimento da atleta, o que é energia cinética, tem deformação da vara, o que é energia elástica, e tem a altura da atleta, o que é energia potencial gravitacional. Então, a energia cinética é aquela vinculada ao movimento. Toda massa que andar tem uma energia cinética mv²/2. Não esquecendo, pessoal, pelo amor de Deus, o teorema do trabalho. Trabalho total sempre igual à variação de energia cinética. Isso tem que ser revisado. Tem altura, como um nadador que se atira de uma plataforma, em relação à água ele tem altura, ele armazena uma energia potencial gravitacional MGH. E tem deformação, como na vara, no arco e flecha, tu tem uma força elástica de oposição à deformação, né, um kx, uma constante elástica de deformação, e uma energia elástica armazenada. Cara, não tem como escapar dessa fórmula, tá? A questão de cama elástica do Enem veio direto aqui. kx²/2. Gente, em nível de sistemas conservativos e dissipativos, não pode esquecer. Quem é a energia mecânica total do meu sistema? É a soma da cinética, uma energia de movimento, uma energia que eu não armazeno. Eu ando, eu tenho, eu paro, eu não tenho. E de uma energia potencial, vinculada à posição. Essa eu armazeno. Água numa barragem de usina, uma pedra aqui no estilingue, quando eu segurar ali o elástico deformado, eu estou armazenando essa energia. Então, o que pode acontecer é num sistema conservativo essa energia se conservar e num dissipativo, sistema real, essa energia se perder. Então, num sistema conservativo, aqui eu tenho um sistema de pêndulo e um sistema de massa-mola. Observa que no pêndulo eu não estou diminuindo as barras, ó. As barras ficam sempre de mesmo tamanho. Então a cinética vira potencial, a potencial vira cinética, sem perda de energia. A bolinha volta sempre para a mesma altura. Mas quando eu tenho meu massa-mola sem atrito, ó, de novo, a minha barra de mecânica total não está mudando, está se mantendo inalterada. Isso quer dizer, ó, que o bloquinho volta sempre para o mesmo lugar. Galera, situação ideal. Não tem atrito, não tem perda de energia. Mas se eu estou num sistema dissipativo, vamos do início para vocês verem melhor ele, olha só. Tanto no pêndulo quanto no massa-mola, eu vejo que a minha energia mecânica total está sendo perdida. Ó. Porque aqui tem atrito, aqui tem força dissipativa. Aqui tem força que transforma essa mecânica em outras energias como o calor.
Então tu vai perdendo a mecânica, até que fatalmente tanto a bolinha quanto o bloquinho vão parar. E dentro dessa mecânica, eu quero finalizar essa revisão com algo que o Enem adora, que é o empuxo. Com essa bela imagem de um iceberg flutuando, com quase todo o volume dele imerso, e uma parte muito pequena dele imersa. Daí vem o termo aquele, apenas a ponta do iceberg. Lembra que o peso do iceberg é o produto da massa do corpo e a gravidade. Eu apenas estou escrevendo a massa como produto densidade e volume para ficar melhor de ver. E não pode esquecer que o empuxo é o peso do volume de líquido deslocado. Então, a fração do iceberg que entrar na água, né, vamos dar uma pintada rápida aqui, ó. Toda essa parte do iceberg que entrou na água deslocou um certo volume de líquido. E esse volume de líquido deslocado tem um peso. Então, se eu pegar essa massa de líquido deslocada e multiplicar pela gravidade, eu tenho um empuxo. Eu escrevo a massa de líquido deslocada, também para ficar melhor de comparar, com a densidade do líquido e o volume de líquido deslocado. Então, para nós, isso aí é um ponto assim que é bem relevante, bem importante. Vamos dar uma apagada aqui nesse achurado que a gente deu, para a gente poder enxergar melhor as nossas forças, né? E aí ver o que vai rolar. Pessoal, em relação ao empuxo, na minha opinião, a galera apanha demais na prova, tá? E isso não deveria acontecer. Por que a galera apanha demais? Porque a maioria das situações de empuxo são situações de equilíbrio. E se a maioria das situações de empuxo são situações de equilíbrio, é aquilo que a gente falou antes. Se eu estou em equilíbrio, a resultante das forças precisa valer quanto? Precisa valer 0. Então, no caso, por exemplo, desse iceberg que está flutuando, eu preciso nada mais, nada menos do que a força para cima e a força para baixo terem valores iguais. E aí tu vai fazer a substituição, né? O empuxo, densidade do líquido, volume de líquido deslocado e gravidade, o peso, densidade do corpo, volume do corpo e gravidade, cortar essa gravidade e poder igualar o que tu quiser. Ah, mas tem uma tensão, tem uma cordinha, gente, a força de tensão vai entrar junto nessa resultante que tem que valer 0. E não esquecer, tá, gente? Corpo mais denso que o líquido vai afundar, corpo de mesma densidade que o líquido vai equilibrar no interior do líquido, e corpo menos denso que o líquido, que é o caso do iceberg, vai boiar. Então essa é uma tabelinha bem relevante para ti nessa nossa revisão de mecânica. Pessoal, em relação à calorimetria, assunto também que o Enem trabalha demais. Primeiro quero trabalhar contigo a variação de temperatura. Quem manda na variação de temperatura é a troca de calor, chamada quantidade de calor sensível. Produto de massa, calor específico do material e variação de temperatura. Muita atenção para esse cara que está em vermelho, porque esse é o cara que regula as unidades. Ó. Joule por quilograma vezes Kelvin. Caloria por grama vezes Celsius. Fica esperto, porque tu tem que prestar atenção nas unidades de energia e de massa. Ah, mas Alex, por que eu não tenho que focar tanto na variação de temperatura? Porque uma variação de temperatura em Celsius e uma variação de temperatura em Kelvin tem valores iguais. Então, na realidade, o nosso foco é na energia e na massa. É possível também que apareça na forma de capacidade térmica e variação de temperatura, afinal de contas, a capacidade térmica nada mais é do que o produto da massa e do calor específico. Gente, muito cuidado com potência térmica. Hoje em dia, nas provas, dificilmente ele vai te dar a quantidade de calor bonitinha. Ele vai te dar a potência térmica, ou seja, quantos joules eu forneço por minuto de calor, e o tempo de aquecimento. Então, essa quantidade de calor, tu vai precisar buscar do produto da potência da fonte, tipo a chama de um fogão, e do tempo de uso. Então, tem que ficar muito ligado aqui. E mais ligado ainda na unidade, porque se tu for trabalhar esse sistema internacional, watt tem que ser calor em joule, tempo em segundo. Ele tem N unidades de potência que ele pode usar,
Mas normalmente na prova ele afirma que 1 caloria é 4,18 joules ou algo em torno disso. Fica esperto nisso aí. E se a gente for falar de mudança de estado, a gente está falando da quantidade de calor latente. Então, falar de uma fusão, falar de uma ebulição, falar de uma condensação, independente do processo de mudança de estado que venha a acontecer, a quantidade de calor que está envolvida é a latente. A gente encontra com o produto da massa que sofre a mudança de estado, e atenção agora, galera, desse calor latente. Esse cara aqui é primo do calor específico, tá? Se o calor específico diz quanto calor eu preciso para cada grama variar a temperatura em 1 grau, esse cara aqui está dizendo quanto calor eu preciso para cada grama mudar de estado. E da mesma maneira, as unidades são as mais variadas. Caloria por grama, joule por quilograma e assim por diante. E a quantidade de calor latente também pode ser o produto da potência térmica e do tempo. Não te esquece disso. Física, substância pura, não é liga. Durante a mudança de estado, não vai rolar variação de temperatura. Não pode esquecer disso. Em relação à energia elétrica consumida, também muito comum em prova de Enem, não esquecer das relações: potência, voltagem, corrente, potência, resistência, corrente ao quadrado, PV ao quadrado sobre R. Elas são a mesma coisa. Não existem 3 fórmulas, é uma fórmula só. Porém, o que acontece aqui é que tu tem uma relação VRI que pode ligar as 3. Muito cuidado. Energia, potência vezes tempo. Quero energia em joule, potência em watt, tempo em segundo. Isso aqui é fundamental, tá, gente? Essa tabela aqui é a chave. Watt-hora, potência em watt, tempo em hora. E quilowatt-hora. Ou tu pega a potência em quilowatt e o tempo em hora, ou tu vai pegar o watt-hora e dividir por 1000, que é uma coisa mais comum. Não esquecendo que o Enem, de vez em quando, vem com circuito. Ele pode vir com um circuito mais viajante que ele desejar. O fato é que, se você estiver trabalhando com um paralelo, é fundamental você obedecer a mesma voltagem em todos os ramos e uma corrente total que se divide tendo um valor individual para cada elemento. Por exemplo, essa corrente que vai no 3 é a voltagem dele pela resistência dele. Lembrando, qualquer circuito, voltagem total, resistência total, corrente total. Na equivalente, a soma dos inversos. Se ele estiver trabalhando com uma série, mesma coisa. Eu tenho a mesma corrente em todos os elementos, não existem nós, uma voltagem que vai se dividir, mais uma vez a voltagem total é a resistência equivalente vezes o I total, e essa resistência equivalente na série, simplesmente a soma das resistências. Então, qualquer circuito que ele colocar, as regras gerais são essas, é aplicar e resolver a questão.